Passando agora para os fundos de renda fixa e crédito privado, a gente teve mais um mês, né, de continuidade do movimento que a gente já vem observando desde o início do ano. Então foi o quarto mês seguido com mais de 40 bi entrando nos fundos da indústria, pela amostra que a gente acompanha. Então teve 44,4 bi de inflow para os fundos da indústria. Quando a gente olha aqui nos níveis de emissão no mercado primário, a gente viu uma leve desaceleração em relação aos patamares que a gente vinha observando nos meses anteriores. E acho que aqui tanto para o mercado de não isentas quanto para o mercado de isentas. E um fator que chamou a atenção é que nos meses anteriores a gente via algumas ofertas não tendo apetite do mercado, seja por serem ofertas muito grandes ou por serem algumas ofertas é, pela ótica do mercado mal precificadas ou com risco que o mercado não queria tomar. Então, em maio e junho, a gente tinha visto algumas ofertas tendo garantia firme sendo exercida pelos bancos, e agora em julho já foi um cenário diferente, né? Veio menos ofertas para o mercado primário, e essas ofertas tendo bastante demanda do mercado, e a maioria delas tendo sobredemanda, inclusive, e algumas com fechamento adicional de spread na formação do book building. Então a gente vê tanto no mercado não isento quanto no isento uma inflow relevante para a indústria e um apetite muito grande para as ofertas, né? Então, tendo mais demanda do que oferta para essas emissões no mercado primário. Então, nos isentas também, né, a gente tinha visto 20,7 bi de oferta em junho, já teve uma desaceleração para 9,7 bi em julho. Então, quando a gente olha aqui no acumulado do ano, a gente ainda tem bastante emissão, né? Seja nas não isentas, que acumulam 171 bi, mais do que o dobro do que a gente tinha observado no ano passado, até essa data, mas com uma aceleração interessante contra 2022, como também no mercado de isentas, né? Onde a gente acumula aqui quase 75 bi em 2024, assim, muito acima do que qualquer ano anterior. E como a gente segue vendo, né, captação dos fundos, mais demanda do que oferta no mercado primário, naturalmente a gente acaba tendo um fechamento adicional dos spreads no mercado secundário. Então, quando a gente olha aqui o IDA-DI, né, a gente vê um fechamento de 12 bips no mês, né? Então saiu de 1,53 para 1,41%. Quando a gente olha ainda com mais abertura, né, esse índice, a gente olha que quando a gente pega só as emissões de rating AAA dentro do índice, já estão num patamar de CDI mais 1,10. Então isso ilustra bem, né, como é que está o panorama de spread no mercado primário e secundário. E muitas das emissões que a gente tem visto têm vindo, inclusive, com retornos abaixo desse patamar, né, e tendo sobredemanda do mercado. E quando a gente olha aqui para o IDA IPCA infraestrutura, a gente volta a ter um fechamento de spread depois de alguns meses de abertura ou estabilidade, né? Então, o IDPCA infraestrutura saiu aqui de um spread de 60 bips para um spread de 57 bips, né? Então, a gente segue achando um patamar bem interessante para esses ativos, né, que têm a isenção do imposto de renda para pessoa física. De mercado, né, a gente viu um mês bem positivo, tanto o DI quanto as Bs, né, tiveram um fechamento na curva. Então, aqui, quando a gente pega a B28, fechou 7 bips, B29, 14 bips, e da B30 para frente, mais de 20 bips de fechamento.
Então, foi um mês que teve uma performance positiva da curva de juros reais, né. E aí quando a gente olha para a nossa grade de fundos, a gente vê, basicamente todos os fundos com uma performance bem interessante. Quando a gente olha aqui o XP referenciado e o XP bancos, né, que são os fundos de liquidez, rodando a 0,95, 0,96. Os fundos da família corporate, né, o XP Corporate Lite rodando a 1,01. O XP Corporate Top a 1,10% no mês, o XP Corporate Plus a 1,05%, né, e os fundos de debêntures incentivadas, né, o XP debêntures incentivadas, é, que a gente está renomeando para XP debêntures incentivadas IMA-B, rodou a 2,14% no mês, isso já isento para o cotista pessoa física, e o XP debêntures incentivadas RED, que a gente renomeou para XP debêntures incentivadas CDI, rodando a 1,24% no mês, também isento para pessoa física. E os fundos de previdência aqui rodando em torno de 1% também, né? Seja o XP Catu Horizonte, o XP Seguros Horizonte, rodando aqui 0,99, e os fundos de Prev crédito privado, né, o XP Seguros, crédito privado e XP Seguros Top, rodando a 1,02 e 1,03 no mês. Então, aqui a gente mostra um pouco da performance também em percentual do CDI. É interessante notar que tanto no mês, todas as janelas estão com performances bem interessantes, né? A gente pode ressaltar aqui, né, nos últimos 12 meses, 117% do CDI do XP Corporate Lite, 122% do CDI do XP Corporate Top, 137% do CDI do XP Corporate Plus, e no próprio mês, né, essa performance também bem interessante do XP Corporate Top, de 121% do CDI, e toda a nossa grade, então, tendo uma performance bem interessante. Bom, olhando para as carteiras dos fundos, né, e como a gente tem nos posicionado, a gente segue com essa cabeça de que o técnico segue muito forte, muito favorável para a indústria. Então, a gente segue vendo inflows relevantes para os fundos, uma demanda muito forte no mercado primário e no mercado secundário, né, que tem comprimido ainda mais os spreads de crédito. Mas, por outro lado, a gente tem um receio um pouco maior com relação ao fundamento, né? Como a gente tem discutido aqui com o time macro, a gente vê uma necessidade adicional de aperto monetário, né, que deve começar a partir do próximo mês. Então, a gente deve ter, né, os juros subindo do patamar atual, e isso frente, quando a gente pega ainda do que era o esperado, né, há 6 meses, um ano atrás, é um aperto financeiro bem relevante. Então, a gente está um pouco mais conservador aqui. De forma geral, a gente já tem de 2 meses para cá fazendo, tem feito ajustes nas carteiras, então tentado encurtar um pouco a duration dos fundos, aumentar exposição a ativos bancários, né, então CDBs, letras financeiras, é, nos, nos fundos de mais liquidez, né, reduzindo também a exposição a créditos corporativos, e dentro da participação que a gente aloca em crédito corporativo, também reduzindo a duration, né, dessa carteira, além de reduzir, né, posições em setores mais cíclicos e aumentar a posição em setores acíclicos e regulados. Então a gente tem feito isso já nos últimos 2 meses, segue fazendo. E para os fundos, né, com prazo de resgate mais longos e com um apetite a risco um pouco maior, a gente segue fazendo alocações mais táticas em alguns ativos, né, de qualidade de crédito muito boa, mas com uma duration um pouco maior, visando a surfar esse técnico favorável que a gente acha que ainda vai continuar no curto prazo. Então, posições, né, pequenas, táticas, visando ter um ganho de capital, e então colocar no bolso, zerar e reciclar o portfólio. Então, aqui quando a gente olha XP referenciado, XP bancos,
aqui alocados numa carteira com uma duration de 1 ano, então a gente acha um patamar interessante para estar. XP referenciado quase 73% alocado, num spread médio de 0,57. XP Bancos 80% alocado, um spread médio de 0,51. E aqui os fundos da família Corporate, né, o XP Corporate Lite com 73% alocado, 1,9 anos de duration, então a gente encurtou bem aqui a duration do fundo, um spread médio de CDI mais 0,97. E quando a gente olha o XP Corporate Top, 81,3% alocado, uma duration de 2 anos e meio, e um spread bruto da carteira de CDI mais 1,99. Né? E o XP Corporate Plus, quase 89% alocado, também com 2 anos e meio de duration, e um spread bruto de CDI mais 2,88. Então, aí aqui a gente passa também os XP debêntures incentivadas, 97% alocado, uma duration de 5,3 anos, e um spread acima da B, né, equivalente de 1,15%. O XP debêntures RED, né, XP debêntures incentivadas CDI, com 98% alocado aproximadamente, com 5,1 anos de duration. Aqui a gente faz 100% do RED, né, tirando o risco de mercado, e com uma carteira com spread médio de 0,79%. Então, esse é um pouco do cenário atual que a gente tem. A gente segue, então, entusiasmado, né, achando que o mercado vai continuar com esse técnico bem favorável no curto prazo, e a gente vem fazendo ajustes na carteira, tirando risco, dado que a gente tem um cenário para frente com uma visão que o fundamento das empresas devem piorar um pouco, dado o aperto monetário que a gente deve ver à frente.